Oi, gente. Bom dia. Dando continuidade à nossa programação da rádio da Casa da Caridade, Irmã Elizabeth, nós vamos falar sobre o capítulo 16 no Evangelho segundo o Espiritismo, onde retrata a parábola dos talentos, que está presente no Evangelho de Jesus, né? Então, eu vou fazer um breve relato sobre a parábola para quem não lembra ou não conhece, e aí daí seguimos para buscar uma análise à luz do que o Evangelho traz e do livro de análise de parábolas de Caligares, tá? Então, ele fala que um senhor tem que fazer uma longa viagem. Chamou seus servidores e lhes entregou seus bens, cada um segundo sua capacidade. Então, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento, né? E viajou. Quando retornou, ele foi receber a prestação de conta desses talentos. Ao que tinha dado 5 talentos, ele negociou e ganhou 5 outros. Então o Senhor falou: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Ao que tinha recebido 2 talentos, ganhou outros também, e entregou, com lucro ao Senhor, e ele falou: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras coisas, compartilha da alegria do teu Senhor. E o que ganhou 1 talento, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro. Quando foi prestar conta, o Senhor falou: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde não nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros do que me pertence. Aqui é um resumo, tá, gente? Então, o que ele ordena? Tirem-lhes, pois, o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos, porquanto dá-se a todos os que já têm, e estes ficarão acumulados de bens. E quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Primeira vez que eu li a parábola, embora eu saiba do sentido alegórico das palavras, eu pensei, poxa, mas deu 1 só para ele, para um servidor, e 5 para o outro, né? Então já não se confiava nesse servidor. Mas na própria parábola ela já fala, é cada um segundo a sua capacidade. O Senhor sabe o que é que pode exigir de cada um, né? Quando ele então, seguindo a análise do Evangelho, depois a gente parte para o livro de Caligares, né? Roberto Caligares. Quando ele fala assim, dá-se a todos os que já têm e estes ficarão cumulados de bem, né? Por que isso? O Evangelho traz que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui, né? Então, as pessoas virtuosas, né, as pessoas que buscam desenvolver suas virtudes, seus talentos, cada vez mais vão ganhando. Se a gente fica na inércia, se a gente fica na improdutividade, né, então a gente só tem a perder. E ele fala daquele que nada tem. É aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa, aquilo que recebe da misericórdia divina. Expiará em futuras encarnações de sofrimentos a incúria e a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Então a gente vê aqui que o que recebeu já foi por misericórdia divina, que não foi um esforço daquele servidor. Deus já nos dá várias oportunidades, inclusive muitas vezes de encarnar por misericórdia, né? Então, se a gente, ao invés de aproveitar essa oportunidade, a gente cai nesses problemas aqui, né? De não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que a gente recebeu, é que a gente vai encarnar em sofrimentos, né?
incúria, preguiça, má vontade de que deu provas. Então, a gente não pode agir com preguiça, com má vontade, com incúria. Porque o sofrimento virá como consequência, né? E a gente precisa ser muito vigilante, porque em momentos de maior sofrimento, muitas vezes, aqui na Terra, momento de prova, a gente cai no desânimo, cai na inércia, né? E precisamos nos reerguer e seguir em frente para produzir, junto com Deus, né, um planeta que a gente deseja, que a gente quer, que a gente só pode junto, todos juntos, né, construir. Quando a gente vai para a obra de Roberto Caligares, ele faz as analogias, né? O Senhor, nessa parábola, é Deus, os servos são a humanidade, e os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e de nossos semelhantes. Isso é muito importante, porque quando é que a gente cai no erro? Quando a gente acha que esses bens e recursos são méritos nossos, né? Não acha que foi outorgado, né, pelo Senhor, e a gente só usa pelo nosso bem, pelo nosso benefício, e esquece do benefício do nosso semelhante, né? Então, qual é o tempo concedido para a movimentação desses talentos, né? Que é essa viagem do Senhor. Porque os 3 servidores receberam os talentos e tiveram um tempo em que o Senhor estava viajando para fazer render aqueles talentos. E qual é esse tempo que nós temos para fazer render os nossos talentos? É o tempo da existência terrena, não é verdade? Então, o autor segue fazendo uma análise acerca dessa distribuição desigual do talento, né? Que eu falei anteriormente, baseia-se na capacidade de cada um. E essa capacidade a gente adquiriu quando? Ao longo das encarnações anteriores. Os méritos, as capacidades, os acréscimos de misericórdia, o direito a isso, né? A gente angariou antes, nas nossas experiências encarnatórias, né? Outras jornadas evolutivas, segundo o autor. Então, ele faz uma comparação com as classes dos espíritos, né? Com as missões de cada espírito, referente ao talento. Então, ele fala assim, 5 talentos, quem recebe? Espíritos mais experimentados e mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão social. 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. 1 talento é para os espíritos que não têm outra responsabilidade, senão promover o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que lhe faltam. Então, vamos lá. 5 talentos são missões que envolvem, né, uma repercussão social, ou seja, nós vamos trabalhar muito mais para o coletivo. 2 talentos para o âmbito familiar e 1 talento para tentar se melhorar. Então, quando nós somos cobrados, né, do que produzimos acerca desses talentos, se a gente pensar bem, né, se você que recebeu 1 talento, a maioria de nós, né, que nossa única obrigação era evoluir, era se melhorar, e a gente enterra esse talento, não faz esse talento render, o que a gente espera do Senhor que nos dê benefício? Como que eu, se ainda não promovi minha própria evolução, a ponto de ter capacidade, inclusive, de compreender o outro, de compreender a dor e as necessidades do outro, de compreender o lugar do outro, vou querer receber 5 talentos ou 2 talentos em outra oportunidade? Se eu ainda não sei cuidar de mim, para que eu possa crescer suficiente para cuidar do outro. Por isso que ele fala assim, muito será pedido a quem muito foi dado. Deus tem como exigir desse espírito mais experimentado e mais vivido, que recebeu 5 talentos, né? Então, ele vem para trabalhar
para uma coletividade. E ele cada vez mais, em cada nova existência, vai poder produzir mais, né? Então ele fala isso. Os servos que multiplicaram os talentos são homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde ou os dons com que foram aquinhoados. Ora, se a gente vê aqui, ó, são homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde e os dons que foram aquinhoados. Então, tudo isso aqui, nossos dons, nossa saúde, o poder, a cultura, a fortuna, nos foi outorgado, nos foi emprestado por Deus. Certo? Para que a gente fizesse bom uso. Qual é o bom uso que a gente vai fazer disso tudo? Vai depender de quantos talentos a gente recebeu. O meu talento me permite cuidar de uma coletividade? O meu talento me faz ter que trabalhar a mim mesmo? O meu talento me permite cuidar da minha família? Né? Então, ele fala do servo que deixou o talento improdutivo, que são os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Então, são esses homens, né, que a providência deu oportunidade de crescimento e ele não aproveita, que somos a maioria, eu penso, né? Quais são essas oportunidades? E aí, quando a gente pensa em que oportunidades são essas? Para adiantamento espiritual, enfermidade a ser sofrida com paciência, grande de sabor a ser recebido sem desespero, filho rebelde a ser tratado com especial atenção e carinho, injustiça a ser tolerada sem revolta, inimigo gratuito a ser conquistado com amor, deslealdade ou traição a ser suportada com largueza de ânimo e condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. Então vamos lá. Quantas coisas aqui a gente precisa aproveitar, né? Então, porque quando a gente pensa que é oportunidade, a gente pensa na riqueza, a gente pensa em estar bem para poder contribuir, né? Só que a gente primeiro precisa saber passar por isso aqui. Nós precisamos ser esses exemplos para a gente poder também consolar quem está em sofrimento. Quantas vezes a gente fala que é mais fácil falar que fazer, aconselhar? Porque a gente sabe que cada uma dessas provas aqui são difíceis. Enfermidade a ser sofrida com paciência. Quantas pessoas, no momento da enfermidade, se desesperam, entram em irritação, em revolta? A pessoa que tinha uma vida normal, se movimentava, seguia com sua rotina, trabalhava, era produtivo, de repente, às vezes está num leito do hospital, está sofrendo com limitações e com dores. Enfrentar isso com paciência, esse é exemplo, né? Grande dissabor a ser recebido sem desespero. O dissabores, na maioria das vezes, vem surpresa. Você não se prepara tanto para eles, né? E nós, como somos reativos, né? A gente recebe e reage. Muitas vezes entramos, né? Resvalamos num abismo diante de determinadas situações de dissabor, de decepção, né? E o filho complicado? Gente, quanto mais a gente vive, que a gente, nem sempre a gente vivencia, mas que a gente vê experiências ao nosso redor também, mais a gente aprende a não julgar e a se colocar no lugar do outro, né? Então, um filho com grandes problemas, principalmente se for problema de caráter, problema de vício, né?
de desestruturação mental, e que a gente que veio como pais, com essa missão de cuidar, precisamos tratar com especial atenção e carinho. E quanto isso pode nos consumir, não é? Então, não, quando a gente lê aqui é muito bonito de falar, mas a gente precisa do testemunhar, né? De se esforçar para tentar passar por essas situações. Uma injustiça a ser tolerada sem revolta. Cometem uma injustiça com você. É normal, a gente normalmente se revolta. E aqui, ó, pede que a gente tolere essa injustiça. Um inimigo gratuito que a gente precisa conquistar com amor. Isso é um grande aprendizado. Esse aprendizado das relações. Né? Porque a gente... Eu me incluo, não estou falando do outro. Né? Essas reflexões todas que eu faço são reflexões que estão no meu dia a dia. Nós somos muito orgulhosos e vaidosos. Então, muitas vezes, quando algo vem de encontro a nós não achamos merecedores disso. Nós achamos que sempre merecemos estima e consideração e que nós que somos os legais, muitas vezes. Né? E o outro sempre está errado. Então, manter as relações é um trabalho. Porque não podemos esperar o esforço do outro. Tem que ser esforço nosso. Né? Claro que nem sempre a gente consegue com todos. E às vezes a gente tem uma reação, no momento se arrepende, mas já teve. Né? Então, eu sempre falo assim, vou tentar me reconciliar com todos para não precisar voltar. Né? Que foi um conselho que a gente recebeu. Buscar reconciliação. E essa reconciliação parte do... Se o outro está num dia ruim e me agride, eu não revidar, porque aí vira um ciclo, né? Se o outro me ignorou, eu não me importar. Não levar para o lado pessoal, né? Então, a gente fica muito na autoimportância. É algo que a gente precisa superar, vencer, sair daquele ciclo, né? Deslealdade ou traição a ser suportada com largueza de ânimo. Nós não podemos perder a esperança na humanidade. Normalmente, quando a gente sofre uma deslealdade, né, que é de quem a gente esperava ser mais leal, ou sofre até uma traição, a gente entra num processo de revolta e de descrença, né, nas pessoas. Então, assim, a gente não pode achar que só nós no mundo prestamos, que ninguém mais serve para nada. Né? Todos nós erramos, mesmo às vezes sem querer. Todos nós reagimos muitas vezes de uma forma que não era ideal. E a gente sempre acha que está certo. Então, o outro também vai achar que está certo. Então, como é que a gente vai viver no mundo achando que só a gente presta? Né? Muitas vezes até nós é que estamos errados. Só que... Né? Se a gente é único e a gente acha que ninguém tem razão, como é que a gente se coloca nesse papel? Né? Então, condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. Às vezes o desafio nos gera desânimo. A gente fala em fé, mas a fé não é sentar só e orar. A fé tem que ser ativa. A gente tem que correr atrás de superar essas condições adversas. Às vezes, esse esforço e perseverança inclui a paciência. Nós somos muito ansiosos e impacientes. Nós queremos que as coisas se resolvam logo. Se depender de algo lento e ao longo do tempo, nós normalmente entramos no desânimo, né? Então ele fala que certos homens que para encobrirem suas faltas ou justificarem suas fraquezas, não hesitam em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros. Então é aquilo, né? Eu não arranjo emprego porque normalmente todo emprego que eu arrumo, o chefe é exigente demais. Todo amigo é assim ou assim assado. Então o outro sempre tem o problema, né? E não somos nós o problema. Não é que a gente vai achar que a gente não presta para nada, não é isso. Mas assim, sempre buscar em nós nossas limitações, porque o outro nós não temos como transformar. A gente só transforma o outro com amor.
não querendo impor uma mudança, né? Então a gente tem que buscar sempre em nós essa transformação, para que esse amor realmente se desenvolva. Eu digo sempre, nós precisamos praticar a caridade para um dia nos tornarmos caridosos, porque nós ainda não somos caridosos. Nós praticamos a caridade para um dia a gente conseguir se tornar caridoso, tá? Então não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas. De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência e nossas possibilidades de servir? É interessante, assim, como a cada momento nós somos avisados e nós somos alertados de que esse Senhor pode voltar a qualquer momento. O que é essa volta do Senhor? É o desenlace. Quando é que a gente presta conta? Depois do desenlace, né? Passa por um período de perturbação, muitas vezes de inconsciência de si mesmo por algum tempo, para posteriormente a gente refletir os nossos feitos, refletir como nós conduzimos a nossa vida, né? Esse momento de pandemia e que nós estamos isolados e vendo tanta coisa acontecer fora do nosso alcance, é um momento de muita entrega, de muita paciência, de muita fé, né? E de muitas decisões. Então a gente às vezes quer decidir com a paixão. A gente quer decidir a partir de uma opinião apaixonada, sem parar para analisar, para pensar, para refletir, né? Então vira uma guerra de opiniões. Não vira um esforço para fazer o melhor. Então nós precisamos parar para... Eu penso que até a gente está, entre aspas, preso, longe da nossa rotina, que a gente reclamava, mas sente tanta falta, faz a gente mergulhar nessas reflexões, se a gente está buscando realmente melhorar, né? Então a gente reflete não só nossa vida em si, né, no que a gente tem feito da nossa vida, mas também em como nós perdemos tanto tempo querendo ter razão. Nós precisamos parar de querer só ter razão e começar a construir um mundo de fraternidade, né, de alegria, de leveza. O mundo, se ele for leve para você, mas for pesado para o outro, ele não é leve. Nós somos co-criadores, todos nós, estamos ligados uns aos outros, né? Então, que a gente possa cada vez mais ter essa consciência, seguir em frente usando desses talentos que Deus nos deu. Por que a gente só quer usar os nossos defeitos e não busca usar esses talentos, né? Então a gente precisa refletir. Eu queria agradecer vocês, quem estiver assistindo, né? A gente, dentro do possível, tem produzido. A Casa da Caridade tem feito, durante a pandemia, lives dia de segunda e quarta, às 8 horas. Vocês podem acompanhar tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube da casa, né? Para estarmos juntos em alguns momentos. A gente, muitas vezes, não consegue a mesma produtividade de antes, porque nossa rotina mudou completamente. Mas vamos nos esforçar para fazer sempre o melhor e para estarmos juntos, tá certo? Tenham todos um bom dia, obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, que essas reflexões toquem nossos corações e a gente sempre possa trocar ideias, porque a gente tem aprendido cada vez mais que a gente sempre pode aprender com o outro. Sempre, mesmo quando você julga que você ainda é melhor que o outro, esse outro tem a te oferecer muito ensinamento. Não estou falando por falar não, é da vivência nossa de todo dia.